Bom dia, bom dia. Mais uma aula. Hoje nós vamos fazer as aulas 3 e 4 do setor B, apostila 5. Tá legal? Essas duas aulas são uma continuação lá da aula 1, das aulas 1 e 2. Aula 2, que era o momento ou torque de um corpo, né? Aplicado por uma força em um corpo. Bom, essas duas aulas, ela vai falar sobre estática, equilíbrio de um corpo extenso. Para ocorrer a situação de equilíbrio em um corpo extenso, de dimensões consideráveis, né, nós vamos ter que acontecer duas coisinhas. Primeiro, a somatória das forças que vão atuar sobre o corpo tem que ser zero. Então, a somatória das forças tem que ser igual a zero. Esse é o símbolo de somatória na matemática. Sigma, letra sigma, né? Somatória das forças tem que ser igual a zero. Segunda coisinha que tem que acontecer lá para isso ocorrer, né, é que o momento, a somatória do momento de todas as forças em relação a um ponto de apoio tem que ser zero também. Então, a somatória dos momentos tem que ser zero. Somatória dos momentos das forças em relação ao ponto de apoio tem que ser igual a zero. Então, a somatória dos momentos tem que ser zero, em relação sempre a um ponto de apoio. Então, equilíbrio de um corpo extenso, a somatória das forças tem que ser igual a zero, e a somatória dos momentos em relação a um ponto fixo, ponto de apoio, um polo, né, tem que ser igual a zero. Vamos lá, vamos explicar isso através de um exemplo que fica mais fácil. Ó. Então vamos lá para o exemplo aqui. Vamos lá, voltei. Ele fala assim, ó, deixa eu só diminuir um pouquinho aqui, ó, aí beleza. Calcule o comprimento X para uma situação de equilíbrio na figura a seguir. Ó, na figura a gente tem uma balança aqui, ó, uma gangorra, tá vendo? Lembra da gangorra que fica lá no parque? Aqui ó, a gangorra ela tem um ponto de apoio, ela tem essa barra, ela tem um comprimento, ó, do ponto de apoio até essa extremidade, até onde está essa força, o comprimento é de 3 metros, extremidade esquerda aqui, ó. Do ponto de apoio até onde está a força 2, a extremidade direita, a distância é x metros. É isso que ele está procurando aqui. Ó. Então, para a gente ter uma situação de equilíbrio, o que seria a situação de equilíbrio? Essa balança não vai nem pender para esse lado, ela não vai pender assim, e ela não vai nem pender para esse lado. Então, ela não vai rotacionar. Tá? Essa força aplicada nessa alavanca aqui, ó, faz essa barra ela rotacionar no sentido anti-horário. E essa força aqui, ó, aplicada na barra, faz a barra rotacionar no sentido horário, ó, tá vendo? Ó, força, horário. Essa força aqui, ó, sentido anti-horário, tá? Então vamos lá. Tá? Vamos lá. E para uma situação de equilíbrio, a gente vai ter, deixa eu diminuir aqui para a gente enxergar bonitinho. Para uma situação de equilíbrio, a somatória das forças tem que ser igual a zero. Tá legal? Então, ó, vamos adotar o sentido anti-horário. Voltei. Vamos adotar o sentido anti-horário. Então, o sentido anti-horário é aplicado por essa força. O momento vai ser um momento no sentido anti-horário, um torque no sentido anti-horário. E aqui o momento criado por essa força em relação a esse ponto, esse torque vai ser no sentido horário. Então, aqui vai ser positivo, o momento dessa força. E o momento dessa força aqui, o momento dessa força vai ser anti-horário positivo, negativo, positivo, ó, anti-horário positivo, horário negativo. Isso a gente adota, tá? Lembra que eu falei na outra aula, quem adota é você, esse sentido positivo ou negativo. Então vamos lá, deixa eu aumentar aqui, isso, volta, e vamos fazer aqui, ó. Primeiro, a força, essa força multiplicada por essa distância até o ponto de apoio. Força vezes a distância, 300 vezes 3. E aqui também o momento seria a força multiplicada pela distância, só que aqui é x, eu não sei ainda qual que é essa distância. Tá? Sentido horário, força vezes x, 300 vezes 3, 500 vezes x. Vamos lá, ó. Então, sentido horário, aquela força F está no sentido horário. Então, deixa eu diminuir aqui de novo para... Opa, assim está muito... Agora sim. Então, no sentido
anti-horário positivo, 300 vezes 3, mais 300 vezes 3. Essa força de 500 aqui, ó, no sentido anti-horário, 500 vezes x, então menos 500 vezes x, tudo igual a zero, tá? Só tem esses dois momentos, um momento no anti-horário e do outro no horário. 300 vezes 3, 900, menos 500 vezes x, 500x, igual a zero. Esse menos 500x, eu não posso subtrair 900 menos 500x, ele não tem x, então eu pego esse menos 500x, passo para o outro lado da igualdade, vai ficar 900 igual a 500x. Esse 500 está multiplicando, passo para o outro lado dividindo, então vai ficar 900 dividido por 500. 900 dividido por 500 dá 1,8. Então, essa distância x tem que ser 1,8. Então, aqui, ó, 500 vezes 1,8 vai dar 900 Nm. 300 vezes 3 vai dar 900 Nm. Mais 900 Nm menos 900. Ó, se anula, o momento vai se anular. Tá? Então, não tem rotação. Segundo exemplo. O segundo exemplo é da Federal do Rio Grande do Sul. Ele fala assim, a figura mostra uma alavanca de 1 metro, 100 centímetros de comprimento. Ó, 1 metro de comprimento, 100 centímetros. Apoiada a 20 centímetros da extremidade esquerda. O ponto de apoio está a 20 centímetros. Então, ó, na extremidade direita vai estar a 80 centímetros. A alavanca total é 100 centímetros, 1 metro. Então, 20 centímetros para a esquerda, 80 centímetros para a direita. Aqui na esquerda tem um peso, tem uma caixa de 500 newtons. Né? O peso dessa caixinha é de 500 newtons para baixo. E ele quer saber qual que é a força que você tem que aplicar aqui, ó. Você vai ter que apertar aqui, segurar aqui, ó, para ficar numa situação de equilíbrio, não haver rotação, nem para um lado e nem para o outro. Tá legal? Então é isso que ele está querendo saber. O que a gente vai fazer? A gente vai considerar uma situação de equilíbrio, e na situação de equilíbrio a somatória dos momentos é igual a zero. Vamos adotar o sentido anti-horário positivo. Então, ó, essa força-peso está no sentido anti-horário, vai ser positivo. A força-peso é 500. 500, a força, vezes a distância até o ponto de apoio, que é aqui. Então, 500 vezes 20 centímetros. E menos, ó, essa força vai ser no sentido horário, vai ser negativo. Anti-horário, adotei positivo. Anti-horário, adotei positivo. E horário seria negativo. Então, menos essa força vezes a distância, menos F vezes 80. Ó. Então, ó, somatória das forças. O peso vezes 20 centímetros. Anti-horário, positivo. Menos a força F vezes 80. Por que menos? Porque sentido horário. Eu adotei o anti-horário positivo. Né? Então, o horário vai ser negativo. O momento criado por essa força, né, em relação a esse ponto de apoio. A força vezes essa distância, negativo. Então, o peso é 500. 500 vezes 20. Professor, por que não passou para metro? Não passou para metro? Porque a gente vai cancelar, então não tem necessidade. Se você quiser passar, passa. 0,2 metros, 0,8. Vai dar na mesma, tá bom? Então, ó, peso 500 vezes 20. É menos 80F, menos F vezes 80, vai para o outro lado, mais 80F. 80 vezes F, 80F, né? Então, mais 80F. 500 vezes 20, 10.000, né? Igual a 80F. Esse 80 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, ó, fica 1.000, 10.000 dividido por 80. Portanto, 125 newtons. Então, eu tenho que aplicar uma força de 125 newtons para essa balança que fica em equilíbrio. Ela não rotacionar por esse lado e nem para esse lado. Tá legal? Ou seja, o momento que vai ser aplicado aqui, ó, no sentido anti-horário, vai ser 10.000. Se você fizer 125 vezes 80, vai dar 10.000 também. Então, menos 10.000 mais 10.000, zero. Ó, a soma dos momentos dá zero. Tá legal? Pessoal, um abraço.
continue estudando, assistindo às videoaulas de todos os professores, tá? Fazendo todas as atividades. Brevemente mandarei uma atividade na semana que vem, tá? Ou pelo plural, ou pelo Google Sala de Aula. Aí eu aviso vocês, né? Vocês recebem a notificação. Um abraço e cuidem-se.